Olá, gente. Bom dia, boa tarde aí para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai caminhar agora hoje nessa nossa aula sobre sociologia, ok? O tema que a gente vai ver está lá no teu capítulo 3, é o tema Sociedade em Construção. A nossa palavra principal hoje para nós aqui é sociedade. Quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que lembrar que sociedade é um conjunto de pessoas que vivem sob as mesmas regras. É um grupo de gente que está num determinado território, agrupado num determinado lugar e que vive debaixo de mesmas regras. Se a gente pudesse fazer então um link com as nossas ideias de princípio, o princípio que a gente vai pensar é o princípio de individualidade, porque a sociedade vai tratar para a gente a ideia da identidade. A identidade não no sentido de você ter o seu RG, que você te identifica nos lugares onde você vai. Identidade falando das marcas, daquilo que faz ser ou que mostra o que somos de verdade, as nossas características. Então, quando a gente vai pensar em sociedade, a gente vai falar das características de um grupo de pessoas que vivem sob as mesmas regras. Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, a gente tem um Brasil que é um país continental, enorme, e a gente vai perceber que você tem uma identidade das pessoas que moram no norte, que é diferente da identidade das pessoas que moram no Nordeste, que é diferente da identidade das pessoas que moram aqui no Sul. A gente percebe isso na linguagem, no jeito de falar, no sotaque. Eu sou a prova viva dessa diferença entre mim e a maioria de vocês, que eu falo vocês, Deus. Então a gente tem essa diferença que marca a nossa identidade e vai mostrando as nossas origens, vai mostrando de onde vem e o que foi, como que nós fomos construídos. E a ideia então nossa é pensar nisso, de uma sociedade em construção. E essa ideia de construção, que é importante para nós nesse momento, porque a gente tem que entender que essa sociedade, ela não é estática. Ela não é estática. O que significa isso? De que você tem uma sociedade que já se montou, já se formou e que ela está pronta e acabada. Essa é a ideia de construção, de que é uma sociedade que vai se fazendo no longo do tempo, no decorrer da sua história, ela vai se modificando, vai perdendo hábitos, construindo outros, adquirindo novas habilidades. A sociedade, como nós também, que somos modificados com o tempo, se você for pensar entre mim e vocês, eu sou de uma outra geração, de um outro tempo de se fazer escola, né? Quando podia imaginar um dia de que receberia aulas assim via YouTube? Era algo que a gente nem imaginava a existência, e para nós dessa geração tem que aprender a viver nesse novo modelo, nesse novo paradigma que vai se mostrando. Então o que a gente vai perceber é que toda a sociedade ela está em construção, que ela está em desenvolvimento, ok? Essa é uma primeira ideia que a gente precisa saber, e isso está linkado com o princípio que eu falei lá, que é o princípio de individualidade. Individualidade. Ok? Então nós somos seres individuais, únicos, e que também a sociedade tem a sua individualidade, as suas marcas e características que fazem dela ou que constroem ela como elas são. Essa é a primeira ideia. Uma segunda ideia importante para nós, que a gente precisa ter, é a ideia de sociedade civil. A sociedade é um grupo de pessoas que vivem debaixo das mesmas regras. Agora, a outra ideia nossa é de sociedade civil. O que é sociedade civil? Sociedade civil já é uma sociedade conformada com instituições ou entidades não vinculadas diretamente ao Estado.
são seções da sociedade, grupos, instituições, entidades da sociedade que não têm ligação direta com o Estado, mas cobra dela coisas ou oferece ao Estado ideias de políticas públicas. Então a gente tem então a ideia de sociedade civil, ela vai ser uma sociedade já conformada, que ela já alcançou um patamar, um nível de formação e de maturidade, de modo que ela já tem grupos que oferecem ao Estado ideias, pensamentos e oferece políticas públicas. Então, já conformadas, não vinculadas ao Estado. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar nessa nossa sessão de hoje. Nessa aula de hoje a gente vai tratar e pensar na construção da sociedade civil brasileira. Como que a sociedade civil brasileira tem se formado e como que ela chegou a um ponto de amadurecimento na história dela. Então, a gente precisa estar dando uma olhadinha em alguns pontos da nossa história, ok? Então, a nossa aula hoje vai ser pensado um pouquinho de ideia de história. Então, a gente vai ver Brasil Colônia, o Brasil Colônia, e eu vou botando na sequência depois, a gente vai ver Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República e os dias atuais, ok? Então vamos começar aqui no Brasil Colônia. Brasil Colônia, que grupo de pessoas viviam aqui? A gente tinha pelo menos os índios, os portugueses e os africanos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, a gente já tinha habitantes aqui no território brasileiro, que eram os índios, que foram perseguidos, escravizados, usados como mão de obra. Os portugueses que chegaram aqui e depois portugueses ainda trouxeram os africanos. Então você era construída, a sociedade brasileira da época era construída por um povo que ocupava uma terra, dominava seus habitantes naturais e ainda trazia povos, os africanos, arrancados da sua terra natal como escravos. Então você tinha aqui os portugueses que dominavam a terra e escravizavam e ocupavam a terra dos indígenas, os escravizando, e ainda trouxe os africanos para cá. E a gente tinha esse grupo de gente morando aqui, mas a nossa sociedade, ela ainda tinha um aspecto muito português. Você tinha uma sociedade mais voltada ou com traços muito marcantes dos portugueses, contudo distinto da metrópole na Europa. Por quê? Por questões óbvias, porque estavam em território novo e esse grupo de gente convivendo, vivendo e se estabelecendo aqui. Contudo, a sociedade brasileira ainda era uma sociedade portuguesa, entenderam? Você tem uma sociedade brasileira em formação, mas com características de uma sociedade portuguesa em solo brasileiro. No Brasil Colônia, a gente tem que pensar em alguns momentos dessa história. Primeiro, a gente tem a produção de riqueza no Brasil, a gente tem lá a cana-de-açúcar. A gente tem a cana-de-açúcar. Isso está lá no século XVI e século XVII. Muitos portugueses com recursos econômicos vieram para o Brasil administrar os engenhos e desenvolver a colônia. Então, nesse tempo aqui de produção e de desenvolvimento, lembre-se, eu acho que essa é uma coisa importante e ajuda a gente a compreender bastante
o modelo de sociedade que a gente tem hoje, do que a gente viveu muito, que lembre-se que o Brasil foi uma colônia de exploração. Os portugueses chegaram aqui não com o interesse de fazer daqui um belo lugar. Os portugueses chegaram aqui com o interesse de retirar o máximo de produtos e riquezas do país e levar à Europa. A gente pode lembrar, por exemplo, do pau-brasil, que era extraído daqui, depois a cana-de-açúcar e as outras riquezas, como vai chegar aqui depois a corrida do ouro. Então, de tirada desses produtos, então eles não tinham o interesse de construir aqui uma sociedade pujante, cheia de ideais, porque o desejo deles era sempre voltar. Uma curiosidade até aqui, e essa aula a gente já bateu um papo num outro momento, então a curiosidade que fica aqui é a ideia de brasileiro, né? Brasileiro era uma profissão, daquele que vinha para o Brasil trabalhar, quem era? O cara, qual é a profissão dele? A profissão dele é brasileiro. Ele vai ao Brasil, recolhe riquezas e traz para cá. Então, no Brasil colônia, você tem essa ideia do momento de produção, que é a cana-de-açúcar. Depois você tem a corrida do ouro. A corrida do ouro. Então, portugueses abastados vieram para cá buscando um enriquecimento rápido. A corrida do ouro já está no século... a gente já está no século XVIII. Então, portugueses que vinham para cá em busca de um enriquecimento rápido. Ainda nesse momento aqui, a gente ainda tem, pense que o descobrimento do Brasil, 1500, a gente ainda está aqui já no século XVIII, e ainda aqui a gente ainda tem uma sociedade ainda com traços marcantes portugueses. Então a gente ainda está vivendo uma sociedade desse jeito. E aí, esse momento aqui, aparece já começa a surgir a ideia de desigualdade. De desigualdade social. Você tem um aparecimento de uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos e europeus de menos posses, os escravos, tanto negros quanto índios. Então a gente já tem aqui, começa a surgir a corte, aqueles que têm a grana, aqueles que são os donos do engenho, aqueles que têm os recursos, que são donos dos meios de produção, e você tem os outros que começam a surgir, essa classe mediana de europeus não tão abastados como os outros. Então a gente começa a perceber essa diferença. Aqui a gente já começa a ter os nascidos no Brasil. Então já tem gente que está nascendo no Brasil. Eles nascem no Brasil, mas tinham as leis, as estruturas e cultura tipicamente portuguesa. Você não tem uma lei brasileira que os organize. A gente ainda tem essa ideia de culturas tipicamente brasileiras. Você chega então ao final do século XVIII. Apagar aqui. A gente ainda está falando de Brasil colônia. Então, no final do século XVIII, a sociedade civil brasileira ainda é portuguesa. Século XIX, século XIX, chega a família real portuguesa no Brasil. Com ela, a corte torna o Brasil ainda mais português, por conta da chegada de Dom João VI, que traz para o Brasil gente da corte e se estabelece ainda muito mais uma sociedade portuguesa. E aí Dom João VI, em 1815, ele elege o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí ele retorna para Portugal e deixa aqui quem? O príncipe regente, que se torna Dom Pedro. O Dom Pedro I, né? Dom Pedro se torna príncipe regente e declara a independência do Brasil. Quando começa o Brasil Império?
E a independência do Brasil vai... Você lembra a data lá? Hã? Não lembrou? Veja bem, 1822. Você tem a Declaração de Independência do Brasil. A primeira Constituição, 1824. A gente tem a primeira Constituição. Aqui, com a Constituição, a gente tem um embrião do nascimento da sociedade tipicamente brasileira, sociedade civil brasileira, marcada agora com leis, com modos de vida da sociedade brasileira, feitas aqui. 1889, a gente tem a Proclamação da República. E aí você tem um corte com Portugal e nasce então aqui, começa a se desenvolver e crescer a sociedade civil brasileira. E a ideia de 1889, se você for imaginar que nós estamos em 2020, aqui vai dar aproximadamente 130 anos que a gente tem de história de sociedade civil. Então, chega mais ou menos isso. Então, a gente, comparado à China, comparado à Europa, a gente ainda está engatinhando na formação, na construção da sociedade civil brasileira. A gente aqui, depois a gente entra no Brasil República. A gente tem revoluções na década de 20, a Revolta Tenentista, você tem a Revolução de 30, né, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba, que elevam Getúlio Vargas a presidente. A gente tem uns anos dourados ali, até que chega a Revolução de 64, entra os anos de chumbo, de ditadura militar, e isso vai até 1984, 85, a gente tem o primeiro presidente eleito por voto indireto, que foi o Tancredo Neves, que logo morreu. Mas esse período que é conhecido de anos de chumbo da política, a gente começa a se desenvolver como sociedade, mas as manifestações de uma sociedade civil amadurecida ou início de amadurecimento começa com, acho que um marco importante para nós é 1984, que são as diretas. Já. Aqui a gente tem uma manifestação popular. Jovens na rua, 1984, pasmem, eu tinha 11 anos. Faz as contas aí que você já vai saber quantos anos eu tenho. Então, eu me lembro disso, dos caras pintadas na rua e essas manifestações pedindo a redemocratização da política brasileira, a possibilidade do voto direto, da nação poder escolher a sair debaixo da ditadura e começar então um processo de redemocratização. A gente começa esse momento em 1984. A gente já tem um progresso maior ainda que a gente percebe a sociedade civil. Se você lembrar, e aí você já lembra, 2013, a questão dos 20 centavos, você lembra? A questão dos 20 centavos do aumento da passagem de ônibus, que teve um movimento popular, as pessoas foram à rua e você pergunta, quem é que levantou isso? Quem é a pessoa responsável pelo movimento dos 20 centavos? Não se tem. O movimento popular, e aí a gente percebe muita coisa acontecendo nas redes sociais. As redes sociais se tornaram um lugar de discussão. Você em casa nesses dias agora de quarentena, de tudo que está acontecendo, a gente vê um país polarizado, se usa remédio, se não usa remédio, se é bom, se é ruim, se é isolamento vertical, se é isolamento horizontal. A gente tem um montão de discussão, de movimentos, vamos às ruas, vamos em favor de fulano, em favor de ciclano, em defendendo tal e tal causa. A gente começa a enxergar uma sociedade civil organizada com movimentos. A gente tem movimentos sem terra, você tem movimento de gênero,
né, os LGBTI, você tem os movimentos de gênero, você tem movimentos raciais, as minorias se organizando, buscando políticas públicas, buscando que o Estado ofereça para pequenos grupos e minorias algum tipo de benefício. Então a gente começa a perceber que nos dias atuais a sociedade civil já se organiza nos moldes que a gente falou lá atrás de uma sociedade já conformada, vinculada ao Estado, mas isso ligada a movimentos separados ao Estado. Quando a gente fala disso, a gente fala de um pensador que você tem aí no seu livro, que é o Gramsci. Eu tenho dificuldade de falar o nome desse cidadão. Contudo, é um italiano que chama Gramsci. O italiano foi líder do Partido Comunista, perseguido por Mussolini no sistema fascista. E ele pensava a sociedade civil como um conjunto das instituições responsáveis pela representação dos interesses de diferentes grupos sociais, bem como pela elaboração e ou difusão de valores simbólicos e de ideologias. Essa ideia de Gramsci, ela está bem linkada com aquilo que o contexto do seu livro vai mostrar com a ideia de sociedade civil, de que é esse conjunto de instituições responsáveis pela representação dos interesses de diferentes grupos da sociedade. E aí a gente percebe, então, como que esses grupos de interesse da sociedade, elas são importantes na formação do Estado e na formação de políticas públicas do Estado. Então, a sociedade civil, ela vai ter voz alta nas políticas públicas. Então, pela difusão de valores simbólicos e de ideologias. Então a ideia de Gramsci é essa: você precisa ter uma sociedade com ideologia forte, com pensamento forte, para cobrar o Estado e que ele ofereça recursos para que isso aconteça. Isso se torna um perigo na medida de que valores você começa a passar para essa sociedade. Quais são os valores que ela defende? Então, se você imaginar então de que o Gramsci era líder de Partido Comunista, ele fala de estratificação, ele fala de quebra de família, então ele tem umas ideias nesse sentido. Contudo, essa é a formação de sociedade civil. Eu queria te incentivar a você ler no seu livro, lá na página 38, 39, já vai falar de Gramsci, depois ele fala do Marx. O Marx não vai falar de sociedade civil, ele vai dar a ideia de Estado. Lá no seu livro ele vai falar que o Marx, eu vou ler aqui no seu livro, ele diz assim, que o Marx compreende o Estado como uma relação entre a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, é o conjunto das relações de produção que corresponde a um passado determinado do desenvolvimento das forças produtivas. Já a superestrutura tem como parte principal o Estado, que é constituído pelas instituições. Depois ele diz assim, o Estado como superestrutura depende da sociedade civil compreendida como uma base econômica e é na sociedade civil que se formam as classes sociais e onde são também revelados antagonismos de classe, que são inconciliáveis na visão de Marx. Então a ideia é de que você tem primeiro que ele fala que a história da humanidade, Marx diz que a história da humanidade é a história da luta de classes e que o Estado vai ser resultado dessa luta de classes e que ele vai depender, compreende como a base econômica e na sociedade civil que se formam as classes sociais, de onde são também revelados os antagonismos. Então Marx vai mostrar que o Estado ele deve perceber esses antagonismos da sociedade civil e defender ou suprir as necessidades dos mais fracos. Um outro cara, que é o Weber, que a gente já viu, que é o Max Weber. O Max Weber vai tomar o Estado, e a gente fala que é o Estado racional weberiano, ele é defendido como uma comunidade humana que pretende o monopólio do uso legítimo da força física dentro de determinado território. Então, duas coisas definem o Estado de Weber, para Max Weber. Duas coisas que ele defende, que é a ideia de autoridade, para Weber.
é a ideia de autoridade e de legitimidade. Então é a ideia de que você pode, o Estado, ele tem direito de uso da força para manter, dominar os homens, né? O Estado, a relação dos homens dominando os homens. O Estado vai ser essa ideia de que ele pode usar para que mantenha uma comunidade vivendo dentro de padrões sociais. E o último, que é o nosso amigo Durkheim, Emile Durkheim. Para Durkheim, o Estado deveria funcionar como um agente para garantir a organização moral da sociedade e deveria atuar como centro de organização mental dos grupos secundários, ou seja, aqueles grupos que refletiam os objetivos da coletividade. Então, o Estado ele vai ser como uma garantia da organização moral. Lembra que o Durkheim fala dos fatos sociais, lembram disso? Que eles são coercitivos, eles são gerais e eles estão exteriores às pessoas. Então, o Estado ele vai trabalhar para que esses fatos sociais se mantenham e que aconteça uma organização mental dos grupos. E ele lá no seu livro, que se você ler lá, no livro na página 39, ele fala assim, a sociedade política, deixa eu só achar aqui, na visão de Durkheim, seriam esses grupos secundários que dariam origem à sociedade política. E esta é que estabeleceria o Estado como seu órgão eminente encarregado de representar uma autoridade soberana. Então, o Estado, que é a autoridade soberana, seria dado por esses grupos secundários e que montariam e organizariam a atitude mental da sociedade. Ok, senhores? Queria que você separasse um tempo para ler, sobretudo, sobre Gramsci, Karl Marx, o Weber e o Durkheim, olhar aí página 38 e 39 do seu livro, e que você tem um texto lá que eu coloquei aí no PDA para você ler sobre a ideia da formação da identidade de um povo e que você pudesse refletir um pouquinho sobre isso. Ok, senhores? Um abraço para vocês, até a próxima. Deus abençoe.